A liturgia de hoje, ela nos fala de um pecado que talvez nós não compreendemos tão nitidamente. A liturgia de hoje nos fala sobre o pecado do escândalo. Antes de nós adentrarmos no escândalo, esse pecado, ele está contra o quinto mandamento, aquilo que o Catecismo da Igreja Católica, na sua terceira parte, na vida que diz respeito a Cristo, vai nos falar: não matarás. O escândalo, portanto, é um matar. Talvez numa linguagem popular, talvez no dia a dia, nós usamos a palavra escândalo para dizermos aquilo que diz respeito a um estardalhaço, um barulho, um incômodo. Mas isso não é escândalo, não é o pecado do escândalo. Nós vemos que o escândalo, segundo São Tomás de Aquino, ele é ocasião de tropeço para uma pessoa. E Jesus falava aqui no seu Evangelho: não escandaliza, em outras palavras, um pequenino. Melhor seria ser jogado com uma pedra amarrada no pescoço, no fundo de um rio. Percebam que quando Judas traiu o seu mestre, Maria, a mãe de Jesus, ela não ficou escandalizada dizendo assim: nossa, um discípulo do meu filho, um apóstolo do meu filho, renegou, traiu, então agora, que escândalo, eu também não vou mais acreditar. Puxa vida, agora acabou a minha fé. Não, um grande santo nunca perde a fé por um escândalo. Também acontece com um pecador, quando Caifás, lá no pretório de Pilatos, ele recebe a visita também de Judas, aonde Judas foi receber a bolsa com aquelas 30 moedas para entregar Jesus para ser condenado. Caifás também não se escandaliza. Caifás, ele não cai, porque ele já está no chão. Ele já vive o pecado. Ele não acreditava em Deus. Então nem o grande santo escandaliza com algo da sociedade, nem o pecador escandaliza quando essa mesma sociedade faz algo. Talvez nós precisamos correr de uma leitura que é escandalosa. E quando a leitura é escandalosa? Quando a leitura atiça a nossa consciência. Quando aquela leitura, ela é agnóstica, põe em dúvida a doutrina cristã. Quando aquela leitura, ela nega a verdade da fé. Essa é uma leitura perigosa. Abramos um parênteses, nós temos no mundo 6 continentes. E todos os continentes, talvez o continente que se localiza o Brasil, ainda existe muitos católicos. Mas, de modo geral, esses 8 bilhões de habitantes que há no planeta, eles creem na Igreja Católica. Não é que eles duvidam, eles creem. Mas muitos católicos, que se dizem católicos, eles rejeitam
uma doutrina, uma verdade da fé. E os santos, eles vão dizer: como que eu posso chamar Deus de Pai se eu não vejo quem é minha mãe? Ou seja, a mãe é a igreja. Se eu não quero estar dentro da igreja, como que eu posso dizer que Deus é meu Pai? Agora, tendo um pouquinho dessa compreensão do que é escândalo, vamos aplicar isso na nossa vida, com a liturgia de hoje. Moisés estava cansado. Moisés não tinha tempo nem de engolir a saliva. Moisés não tinha tempo de respirar profundo. Tamanha era as pessoas, a quantidade de pessoas que ele tinha para cuidar. Os estudiosos vão dizer que ele tinha mais de 600 homens. Agora multiplica, homens. Se cada homem é pai de família, quantas pessoas não tinha nas mãos de Moisés? No mínimo, o dobro era o homem com a mulher. Mas, geralmente, o homem e a mulher, eles têm filhos. Então, a quantidade era grandiosa. Moisés, então, estava cansado. E ele recorre ao Senhor, na sua tenda, aonde ali ele conversava com Jesus, com o próprio Deus. E ele pede para que Deus o socorra, o ajude, né? E Deus, então, ele tira, não totalmente, mas uma porção do espírito de Moisés e distribui a 70 anciãos para ajudar Moisés nessa tarefa. Acontece que naqueles 70 anciãos, Eldade e Medade, aqueles dois rapazes, eles não se encontravam naquela tenda. Eles estavam na lista que Moisés deu para o próprio Deus. Mas eles não estavam ali presentes. Então a multidão, e essa multidão, dentre eles Josué, os filhos dele, Num, eles vão murmurar, reclamar e dizer: Senhor, olha, eles nem estavam ali e eles estão profetizando. Ou seja, naquele momento eles ficam escandalizados com aqueles que não faziam parte do clã, daquele grupo, daquele momento, e eles receberam uma porção do Espírito. Em outras palavras, eles estavam reclamando porque Deus tinha sido generoso com eles. E eles não seguiram o protocolo, eles não seguiram a cartilha que todos deveriam seguir. Então, como que aqueles que não seguem a cartilha podem ser fiéis a Deus? Como que aqueles que não estão entre os nossos podem profetizar?